A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Ouvintes, nesta oportunidade já quem tem o prazer de vos cumprimentar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. Que Deus abençoe ricamente meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Que Deus nos abençoe. Ouvintes, eu já peço para você que não é inscrito, inscreva-se no canal Pão Celestial Oficial. Deixe o seu like, ouvinte, e compartilhe, porque é importante você compartilhar para que alcance mais vidas, mais almas. Ouvintes, porque quantas pessoas estão sendo enganadas pelo falso evangelho. E hoje, ouvintes, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o verdadeiro evangelho, né? Sobre o evangelho maldito, sobre o evangelho bendito aqui, né? Onde está em Gálatas. Então, ouvintes, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus nesta hora. Você que tem a Bíblia aí, você que tem a oportunidade de ler neste momento conosco, abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, né? Capítulo 1 e versículo 6. Se você não tiver a oportunidade, fica em espírito de oração, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Então vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler, amados ouvintes, a palavra de Deus nesta hora, que nos diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ouvintes, aí está a palavra de Deus. Antes de nós meditar, ouvintes, nesta palavra, fique com esta chamada. Vamos colocar uma chamada e já retornaremos com todos vocês. A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Maravilha, ouvintes. Pensa de Deus, né? A Palavra de Deus. Essa chamada que é a Palavra de Deus é a bússola, não? A Palavra de Deus é o nosso guia para nós caminhar, andar e marchar rumo ao céu. Então, ouvintes, nós vamos meditar nesta palavra, neste momento. O Senhor Jesus Cristo, ouvintes, quando Ele disse para os discípulos, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, o Senhor já estava vendo e sabendo que os discípulos iriam enfrentar muitas batalhas nos seus ministérios. Por isso que o Senhor disse para que antes eles viessem se encher do poder de Deus. Porque só assim, irmãos, é só assim para o homem e a mulher vencer as heresias malignas, vencer as obras malignas e os falsos evangelhos. Então, ouvintes, nós podemos ver que no livro de Gálatas, Paulo, ele
né, vindicava o povo de Gálatas para que eles não viessem dar ouvido a um outro evangelho, a não ser aquele que já tinham ouvido. Por que, ouvintes? Porque existia muita heresia. E nos dias de hoje não é indiferente. Nós vemos, ouvintes, nos dias de hoje, as heresias que têm acontecido nas nossas igrejas brasileiras. Então Deus, ouvintes, Ele está, aleluia, nos alertando, nos avisando para que nós não venhamos cair nesse falso evangelho. Um evangelho que não exige renúncia. Um evangelho que não exige transformação de vida. Que não exige a mudança, a transformação. Um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, não é nós mais que nos guiamos. Porque o Senhor disse, né, que não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Então Paulo disse, né, não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Então, ou seja, há uma mudança, tem que haver uma diferença. E hoje, ouvintes, com os falsos evangelhos, os evangelhos malditos, os evangelhos anátema, por causa de homens que têm ficado inquietos, com comichão nos ouvidos por causa da sã doutrina de Cristo. Eles querem adaptar, ouvintes, presta atenção, homens fraudulentos, mentirosos, querem adaptar aquilo que agrada à carne, ao eu, ao evangelho santo, verdadeiro e primitivo de Jesus Cristo. Ah, glória a Deus, aleluia. Mas ai daquele que tentar colocar um tio a mais nesta palavra. Então o Senhor estava dizendo aqui através do ministério de Paulo, dizendo, se um anjo vir do céu e pregar um outro evangelho, não deis crédito. Então o evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho de Cristo, é o evangelho que sempre exigiu santidade, santificação, renúncia, separação do mundo, separação das coisas profanas e mundanas deste mundo. E hoje, ouvintes, com o evangelho maldito, anátema, devido a homens, né, que não tem temor de Deus, a pessoa, ela pode estar divorciada, casou uma, duas, três, casou, né, várias vezes e ainda não tem a exortação, a renúncia, sendo que o casamento é um só. Então isso, ouvintes, são os evangelhos adaptados, né? Aquele evangelho que não exige a santidade da irmã, a santificação do irmão. O homem ainda, né, continua no futebol, torcendo para times, né, de futebol. Aquele irmão que vai numa igreja anátema, num evangelho anátema, não vai ser exigido que ele venha mudar, se transformar para ser um novo homem. Então as velhas práticas continuam sendo ainda as mesmas práticas de antes. Sendo que o Senhor disse para Nicodemos que era necessário que ele viesse nascer de novo, da água e do Espírito. Então quando nós entramos e quando nós aceitamos a Jesus e verdadeiramente aceitamos obedecer o Evangelho Santo de Jesus, nós nascemos de novo da água e do Espírito, da água do batismo e do Espírito
da santificação do corpo, alma e espírito, num homem interior sem mácula, engano, mentira, falsidade, mas leal e verdadeiro com Jesus. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã, com esses evangelhos que você tem ouvido afora por aí, que não exige, né, a santidade, a santificação. O evangelho, porque hoje, ouvintes, existe evangelho para todos os gostos. É evangelho rock, do roqueiro, é evangelho do funk, é o evangelho, né, de porta larga, sendo que o caminho é estreito, a porta é estreita. Queira você aceitar ou não queira, este é o evangelho de Jesus. E olha, ouvintes, presta bem atenção. Presta bem atenção que eu vou dizer agora, infelizmente. O evangelho anátema, o evangelho mentiroso, tem levado muito mais almas para o inferno. E ai daqueles que têm vivido e pregado um evangelho mentiroso. Naquele grande dia, Deus vai requerer essas almas desses homens. E você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra nesta hora, arrepende-te enquanto é tempo. Porque se essa palavra tem chegado até você, é porque Jesus te ama. E o Senhor disse: eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Então, irmãos, o Senhor está preocupado com as vidas, com esses evangelhos malditos. O Senhor disse: se vir um anjo pregar um outro evangelho, Paulo disse, ou eu mesmo pregar, não dei crédito. Então sabemos que o evangelho de Jesus é um só. O evangelho de Cristo é um só, que exige santificação, renúncia do pecado. É evangelho do sal grosso, é evangelho do terno abençoado. E aí vai, irmãos. E aí vai, evangelho, né, para todos os gostos. Aí muitas pessoas, né, muitos homens fraudulentos, não exige santificação, a pessoa está no engano, está no pecado, está no divórcio, no segundo casamento. E continua vivendo num evangelho mentiroso. Dizendo, mas tu dando o teu dízimo tá bom, tu sendo dizimista tá tudo certo, sendo dizimista ofertante tá bom. Não tá bom, não. Não é só isso. O reino do céu, ouvintes, aleluia, é com esforço. O reino do céu, aleluia. Ou tu acha que o sangue de Cristo foi derramado em vão? Não foi. A tua vida foi pago um preço. E o preço esse foi a vida de Jesus. Então, para morar no céu não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito nenhum. De maneira nenhuma. Não é de qualquer jeito. Aquele que quer seguir Cristo, negue a si mesmo. Aleluia. As crentes mundanos do evangelho fácil chega no verão, estão lá na praia, de calção, sem camisa. Evangelho fácil. Aí no final de jogos assim, de time, estão lá os crentes torcendo para o time de futebol, estão lá pulando, depois estão lá na igreja orando e chorando até mesmo. Mas que é isso? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Ouvintes, a palavra é de Deus, não é minha. Aleluia! Porque o Senhor disse, se fosse para agradar homem, não seria servo de Cristo. Talvez você não aceite esta mensagem, mas a mensagem não é minha. A palavra não é minha. A palavra ela é de Deus. Deus não muda. O homem passa. Aleluia. O homem passa, tudo passa,
mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Então Deus, ouvinte, sempre exigiu santidade. Deus sempre exigiu renúncia. E agora, ouvintes, querem, né? Porque o evangelho tem que se adaptar à nova geração. Mas que tem que se adaptar? Nós é que temos que se adaptar à palavra de Deus. Não, porque temos que... Agora dizem, ouvintes, dizem assim, né? Não, porque temos que adaptar o evangelho, porque, né? É uma nova geração. Temos que adaptar o evangelho para ganhar aquela vida. Mas que adaptar o evangelho? Coisa nenhuma. O evangelho é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele está no mesmo lugar, continua no mesmo lugar. Ele é o mesmo Deus santo, poderoso, vivo, que cura, liberta, transforma e leva para o céu. É o mesmo Deus. A palavra de 30 anos atrás, de 50, né? Talvez, irmão, irmã, né? A tua querida vovó, querida mãe, orou tanto por você. E a mesma palavra, a santidade né, talvez, sei lá, 30 anos atrás, 50 anos atrás, é o mesmo evangelho, é a mesma palavra. E hoje muitos, não, para que tanta santidade? Para que tudo isso? É o evangelho bendito, irmãos. O evangelho bendito tem que ter renúncia. Então, irmãos, irmãs, não dê ouvido a esses evangelhos malditos, não. Se não exige santificação, renúncia de você, né? Para você deixar as concupiscências do mundo, desconfie. Desconfie. Se o evangelho que estão te pregando, te anunciando e não exige renúncia, desconfie. Que pode ser um evangelho maldito. Aleluia, Jesus. Né? Dizer para ti, não, a irmã pode continuar se pintando, cortando cabelo, fazendo tudo que o mundo oferece, tendo na igreja aqui, dando dízimo e oferta, tá tudo certo, desconfie, sai disso. Porque é maligno, é diabólico. Meu irmão, mesma coisa. Não, irmão, continua tranquilo, tá tudo certo. Meu irmão se separou, casou de novo, divorciou, né? O irmão ainda continua na prostituição, continua no engano, no pecado. Não, Deus é amor, fica tranquilo, só dá o teu dízimo e a tua oferta, tá tudo certo. Desconfie, sai disso. Que são homens mentirosos, pastores fraudulentos. Homens amantes de si mesmo, que não estão preocupados com a tua alma, mas estão preocupados com aquilo que você pode oferecer a eles. Então, ouvintes, vigiam e tomem cuidado com o evangelho maldito. Porque a sã doutrina, ouvintes, ela é sã, não tem mácula, não tem doença, enfermidade, é sã, a sã doutrina, a doutrina santa de Jesus. Então está aí, ouvintes, está a palavra. Está aí esta palavra fiel e verdadeira. Palavra santa e poderosa do nosso Senhor Jesus. Ouvintes, compartilhe esta palavra. Porque esse canal, ouvintes, canal Pão Celestial Oficial, é um canal sério. É um canal simples, sim, mas é um canal que tem responsabilidade com as almas e com o reino do céu e com a palavra de Deus. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Eu tenho certeza que juntos, unidos, nós vamos lutando pela palavra verdadeira de Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã e meu irmão, e tua família. Que Deus abençoe. Vossa irmã em Cristo, Israel Magalhães, já se despede na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Que Deus vos abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.